Oi, gente! Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. E hoje, coincidentemente, não tinha calculado que hoje era uma segunda-feira sem carne. E aí a gente vai falar sobre vegetarianismo. Oi, Ana Paula. Oi, Alexandre. Olha lá, a Paula já entrou. Vamos visualizar. Aqui. Já convidei, Paula Gandim. Oi! Ai, deixa Tudo bem? Ih, tá escuro. Ixi, eu tô tentando achar um filtrinho aqui para nossa segunda-feira. Ai, porque eu não fiz isso. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Ju. Imagina, olha, eu tô querendo falar sobre. Eu já fiz, acho que uma live só sobre vegetarianismo, né? E aí eu já tô querendo falar faz tempo, mas assim, eu queria dedicar um momento especial, pensar muito bem o que eu ia falar, porque é um assunto que mora no meu coração. E aí eu fiquei assim, né? Com quem que eu vou dividir isso? Com quem que eu vou dividir? Com quem que eu vou dividir? E aí, Paula Ah, Gandhi. que linda. Obrigada. Fico super feliz. Espero que a gente consiga tirar as dúvidas do pessoal, que a gente possa conversar. Eu já sei que você super gosta desse assunto, então também Adoro. fico super feliz. Paula, eu já te conheço, mas eu queria que você se apresentasse para quem está entrando, quem são os seguidores que não te conhecem. Então, bom, meu nome é Paula, sou nutricionista. A Ju me convidou também, acredito que por esse tema, eu trabalho há 10 anos especificamente com essa linha da nutrição, com vegetarianismo, atendendo pacientes vegetarianos no consultório e também com os cursos e as palestras nessa área. Atualmente também tenho embarcado aí na segunda graduação, que é a psicologia, trabalhando bastante com comportamento alimentar. E, enfim, dou aula na VP, na pós-graduação, sou professora, então tenho essas vertentes aí. Espero que a gente consiga, enfim, trazer um pouquinho dessa informação aí dos últimos anos de trabalho. Pois é, né? E hoje o vegetarianismo, até você assim, me corrija se eu estiver errada, porque assim são tantas nomenclaturas que hoje as pessoas usam, né? E a gente fala vegano, vegetariano, plant-based, né? Tem várias, hoje, variações e derivações. É um estilo de vida, uma alimentação. Na verdade, para mim, eu falo mais que é um estilo de vida, né? Porque é um contexto. Que eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é o que hoje a gente ouve muito falar, da moda. Né? O ser vegano parece que virou moda hoje. Só que a gente sabe, ainda mais a gente que é da área da nutrição, né, Paula? Que é muito, muito mais do que estar na moda, né? Hoje a gente vê o vegetarianismo como, eu espero que seja assim, e se for moda mesmo, que seja para ficar e que dure para sempre na vida das pessoas, né? Eu não me classifico como uma vegetariana, mas eu falo que assim, 80, 90% da minha vida né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que que você não é, né? Porque eu acho que é um processo que flui normalmente. Eu acho que é um processo que tem que fluir naturalmente. Como assim, esses 80% chegaram até mim, e pela minha prática clínica, eu vejo que as pessoas hoje tem muita gente com vontade de se tornar vegetariano, ou tem curiosidade, ou está no momento que quer testar mas às vezes é contra aquilo que internamente ele tá preparado para, né? E aí entra numa linha dessa, se torturando e se sacrificando, e não, porque eu não posso comer. E eu falo, gente, então você está totalmente contra o que o vegetarianismo prega. Então, acho que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu time natural. E eu queria que você falasse assim pra gente, o vegetarianismo, ele é um estilo de vida, você vê ele como começa sempre pela alimentação. Como que você vê isso, Paula? Então, normalmente, até isso que você falou é super legal, porque a gente hoje está até num movimento que chama Segunda Sem Carne, né? A proposta de redução
de alimentos de origem animal uma vez por semana, e tem muitas pessoas que se contemplam e percebem que conseguem começar dessa maneira, né? Se sentindo super à vontade para testar novos sabores, novas ideias de alimentação. Em um dia da semana. E tem muita gente que gosta, obviamente, acaba aumentando para outros dias e tal. E tem as pessoas que eu acho que, como o vegetarianismo, ele uma parte dele é representado pela alimentação, tem outras razões e outros motivos que fazem as pessoas realmente quererem se tornar vegetarianas. Eu acho que aí a principal delas a vertente da questão da ética animal, né? Porque é o que realmente pauta o vegetarianismo, assim, o principal pilar, vamos dizer assim. E aí a gente tem alguns dos outros apoios, que é justamente o aspecto da saúde, o aspecto do meio ambiente. Tudo vai ter justificativa, né, para um lado ou para o outro. Quando você cai muito na questão da ética animal, né, de como tem sido hoje, atualmente, a criação dos animais para consumo, isso é o que tem deixado as pessoas mais desconfortáveis, né, de não ser aquela coisa como se acreditava ou como a pessoa achava que era, e aí isso que vai levando ela a ter essa tendência a mudar a alimentação. E obviamente cada pessoa começa de um jeito, né? Tem gente que simplesmente não se sente tão bem, sente indigesto com a carne, fala que não gosta de comer todos os dias, e aí acaba sendo uma pessoa que tem uma alimentação mais vegetariana do que com carne, mas ela não se intitula, né, vegetariana, nem quer parar totalmente. E tem essa pessoa que realmente vai buscar fazer essa transição como, aí talvez, como muita gente fala, né, como estilo de vida. Eu não sei se eu uso muito essa palavra, porque eu acho que, na verdade, a alimentação ela acaba representando muito daquilo que a gente acredita, muito daquilo do que o mundo que a gente quer ver. Né? Então você acaba, né, se tornando vegetariano, porque eu sempre falo, né, para os meus pacientes, observa quando foi que você resolveu tomar essa escolha. E aí sempre tinha uma grande transformação acontecendo na vida da pessoa. Pessoalmente, profissionalmente, internamente, espiritualmente, não importa. E aí também muda a alimentação. Então a pessoa ela tá mudando como indivíduo e aí ela também resolve mudar a alimentação. Então é um processo contínuo e muito dificilmente ele se estagna num lugar só, né? Ele está sempre buscando outras coisas, né? Então, até com essa questão da segunda sem carne, nossa, que eu acho assim fantástico e é bem assim, para quem quer começar ou para quem tem curiosidade ou para quem fala assim, ah, eu queria tentar, é uma meta super plausível, né? Do que aquele radicalismo de repente no começo, ah, eu vou tirar tudo de uma vez, tal, e que a pessoa não consegue, desiste e acha que ah, esse mundo não é para mim, né? Exato, exato. Eu Eu vejo acho que é o grande X da questão, né? Às vezes a pessoa ela se sente à vontade em fazer isso uma vez por semana, todas as semanas do ano, do que ficar uma semana inteira sem comer nada, né? No ano. Então é isso, é um convite justamente às pessoas descobrirem outras possibilidades, né, de alimentação. aí, assim, de repente começa numa segunda, e aí depois você tem. Nossa, tenho vários casos de pacientes que começam pela segunda, e aí, ó, de segunda a sexta eu já não como mais carne vermelha. E aí depois, ó, final de semana também não tô comendo. E aí é uma coisa que vai, né? E eu É. muito no que você falou, assim, agora, que quando a gente começa a prestar atenção nessa questão da transformação da alimentação, com certeza tem algo na nossa vida em volta que também está se transformando e uma coisa vai se conectando na outra. E aí eu falo que é um estilo de vida porque, assim, a partir do momento que você muda as suas escolhas alimentares, você muda como ser humano, você muda seus pensamentos, você muda o seu jeito de conscientizar, de educar, de se relacionar, de respeitar. E aí a sua energia muda, aí você quer se inserir no exercício físico, porque isso te deixa mais saudável. E aí você quer passar isso para as pessoas, aí você começa a pensar diferente, aí você começa a pensar na parte espiritual. Uma coisa vai se ligando à outra, né? E às vezes as pessoas veem, assim, pessoas de referência do vegetarianismo, como você, a Lei, e tantas outras que agora nem vem na minha cabeça, e fala, poxa, será que já nasceu pronta? Né? Será que a Paula já nasceu assim? Toda espiritualizada, equilibrada, nutricionista, vegetariana, que consegue fazer tudo, ou a Lei e tudo mais.
E as pessoas não pensam que é um processo, né, que vai acontecendo devagar, não é nada imposto, né? Hoje, claro, graças a Deus, a ciência na nossa área da saúde em geral, acho que não só na nutrição, mas ela vem assim num avanço de questão de estudos e comprovações, e até por a gente, assim, o planeta precisa dar conta de todo mundo que está surgindo, né? E o meio ambiente se degradando cada vez mais. E veio com para mim, é uma alternativa assim, de salvação da humanidade, o vegetarianismo, né? Porque como a gente conseguir continuar, né, por gerações e gerações do jeito que está. Então, eu acho que a área da ciência caminhando para isso, comprovando cada vez mais os benefícios de uma alimentação vegetariana, né? E aí, hoje, já caiu por terra, na verdade, assim, desde quando você começa a estudar e se aprofundar no tema do vegetarianismo, você já começa a entender que toda a questão da alimentação onívora e tudo mais, e aqueles mitos, né, que até hoje persistem da alimentação vegetariana, já caiu por terra, já virou piada, né? Porque assim não tem mais nada para se questionar sobre o vegetarianismo, não tem mais nada, né? É uma alimentação hoje rica para todo mundo, para todas as idades, para todos os perfis. E você ainda recebe, Paula, esse monte de dúvidas que são aquelas mesmas, assim. O que eu mais recebi são essas, mas eu vou continuar perguntando para a gente continuar Sim. criando consciência nas pessoas sobre o vegetarianismo. Sim, eu acho que quem tá aí até sabe muito bem, né? Quem tá assistindo a live, você, eu, a gente sabe muito bem que tem essa ideia de algo que já vem aí de estudos antigos, década de 80 e 90, em que se estudava muito onde estava o erro da alimentação sem carne, né? Então, dois grandes estudos prospectivos que mudaram toda essa história realmente do conceito da alimentação vegetariana, que foi a HS1, que foi na final da década de 70, HS2, que foi lá pelos anos 2000, que estudaram pessoas dos Estados Unidos e Canadá, com mais de 100 mil pessoas, e o EPIC Oxford, que foi na Inglaterra, que é um grande, né, concentração de pessoas vegetarianas no mundo. Esses dois grandes estudos saíram as bases de falar assim, opa, peraí, estamos estudando pessoas que têm o mesmo estilo de vida, né, populações adventistas, ou seja, que têm já um estilo de vida mais saudável, praticam atividade física, não consomem bebida alcoólica e tem vegetarianos e não vegetarianos no mesmo grupo. Só que os vegetarianos se destacavam em vários pontos de saúde, seja de questão de redução de mortalidade, ou de longevidade, ou de menor prevalência de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica. Aí eles falaram assim, não, para tudo, a gente precisa estudar o que é que tem de tão especial numa alimentação vegetariana. E aí foi a grande volta dos estudos de alimentação vegetariana, e eu digo ainda que talvez né, algo extremamente recente, mas vai de 2013 para frente, que começou esse estudo, aí realmente que a gente fala de plant-based diet, né, que é a base aí dos estudos de fora, que realmente a gente teve assim, um aumento de 300, 400% nas publicações com esses termos vegetariano, vegano, plant-based. E o que isso significa? Que para quem é leigo, para quem está seguindo uma alimentação vegetariana, cada vez faz mais sentido fazer algo que seja pautado pela ciência, né? Então, isso ajuda quem está nesse caminho, ajuda os profissionais da área da saúde a conseguirem fazer os ajustes da alimentação, porque ninguém nasce sabendo realmente como ajustar essa alimentação, você precisa estudar, você precisa ir atrás, então tem um caminho a ser seguido aí. Mas eu também vejo bastante assim como as pessoas têm tido essa experiência positiva, porque muitos profissionais da área da saúde, assim como você, né, que estão nesse momento né, de se entender aí, estão fazendo mais alimentação vegetariana, a gente fala assim, opa, quando cai um paciente vegetariano já não tem mais aquela barreira de dizer assim, isso não é possível, não, porque hoje a gente já tem muito mais evidências nesse sentido, né? Então, exatamente. No consultório, antigamente, né, a gente ficava assim, né? E agora, por onde eu vou? Será que vai faltar? Será que não vai faltar? E a ciência vem justamente para comprovar para a gente, né? Eu estava lendo, acho que hoje, ou esse final de semana, algum estudo
Não, acho que foi semana passada, comprovando mesmo os benefícios de prevenção de várias doenças, muito mais saúde na população vegetariana do que na onívora, né? E quando as pessoas ainda têm aquela ideia assim, ai, falta proteína, falta fé, falta B12, aí você compara com as pessoas que não são vegetarianas. É, não, e foi engraçado que você falou isso, né? As dúvidas são as mesmas. Eu realmente, bom, eu tô em contato com o vegetarianismo há 17 anos, Então, né? me conta o que foi que aconteceu para você? Faz 17 anos que eu tenho isso, né? Que está presente na minha vida. Então, eu peguei bem o início de tudo, né? Acho que nem se falava sobre isso direito. Como que Oi? começou? Como que começou para você? Olha, eu li algo, eu sempre fui muito sensível em relação à questão animal, né? Eu sempre gostei muito de animais, então eu tinha feito clique várias vezes quando eu era criança, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então um lugar onde se come muita carne, tem esse hábito muito forte. E eu sempre, quando tinha alguma coisa que eu sabia, que eu via, eu já meio que me mantinha uma distância, né? E aí, quando eu era adolescente, eu li algo mais profundo sobre isso e simplesmente não consegui mais comer, assim. Eu nunca falei assim, eu vou ser vegetariana, eu nunca disse isso. Eu simplesmente não tinha vontade de comer, porque para mim era muito claro aquela associação, né? Eu sempre gostei de animais, sendo gato ou cachorro ou qualquer outra coisa. Então, assim, eu simplesmente olhava para a comida e não via mais como comida, de fato, como aquilo que eu comia alguns dias atrás. E aí eu fui parando. Nessa época, eu já sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, eu estava em dúvida entre prestar para medicina, para nutrição, até veterinária eu tinha pensado na época, e acabei optando pela nutrição. E obviamente, né, daí me ajudou a estudar mais sobre isso e tal. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria muito. Ilha de amigos, alguma coisa assim? Se eu tinha algum amigo, família vegetariana. Conceito, barreira, alguma coisa assim da sua família, dos seus amigos? Não, eu acho que não, a família não, sempre apoiou. Acho que no começo até ninguém colocou muita fé, né, que fosse ser um negócio para sempre, mas que eu era adolescente ainda, né? Mas eu acho que dos amigos sempre foi as mesmas brincadeiras que eu escutei quando eu tinha 18 anos, eu continuo escutando até hoje, só que hoje com um senso de humor no mesmo nível, né? Porque as mesmas piadas, as mesmas perguntas, então a gente leva numa boa, assim. Mas eu acho que eu sempre vejo o profissional da área da saúde como educador. Então, por mais que, né, eu formada, né, faz 10 anos, então, assim, são as mesmas perguntas. Tá tudo bem responder, tá tudo bem responder. Quem sabe um dia, realmente, a gente não vai precisar, né, tanta explicação, porque vai ser mais, né? Mas sim, tem uma diferença absurda de 10 anos para cá, assim. Os Ai. últimos 4, 5 anos melhorou bastante, assim. Então, ó, indo para as perguntinhas, acabamos de receber uma que é a mesma que eu ia perguntar. Você pode Ah, falar da suplementação de B12? tá. Eu acho que é sempre um ponto na alimentação vegetariana. Tem várias coisas importantes, né, para se considerar, mas a gente consegue obter todos os nutrientes necessários da alimentação, tanto de micro ou macronutrientes, numa alimentação vegetariana, exceto a vitamina B12, porque a vitamina B12 é produzida por bactérias, né? Então a gente não tem contato isso por conta do nosso estilo de vida, desse ambiente mais esterilizado, principalmente agora, né, que a gente está vivendo, a gente não tem mais contato com essas bactérias produtoras de B12. Então os alimentos que a gente tem com uma certa quantidade de B12 que foi produzida por bactérias são alimentos de origem animal. O que a gente tem observado é que até os animais que são criados, eles são suplementados com B12, né? Porque justamente assim há uma mudança muito grande no ambiente que a gente vive, mas a gente tem que sempre prestar atenção. Isso é algo só de pessoas vegetarianas? Não, pessoas vegetarianas é com certeza absoluta que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas deficiência de vitamina B12 é muito comum tanto em público onívoro quanto vegetariano. Então, assim, é uma vitamina, né? Nós somos profissionais da área da saúde, a gente já está muito acostumado a sempre dosar nos nossos pacientes, não só a vitamina B12, como os níveis de homocisteína, que também vão dar um
direcionamento aí para saber como adequar esses níveis no paciente. Mas, de fato, a suplementação de vitamina B12 deve ser feita em populações vegetarianas e veganas ou qualquer pessoa que esteja com níveis mais deficientes. E eu acho que essas são as maiores dúvidas, assim, às vezes a pessoa pergunta se a suplementação ela é de origem animal, não, como eu digo, são produzidas por bactérias, então a suplementação é vegana. A gente tem que se atentar a níveis, né, sanguíneos para poder direcionar quanto tempo isso, e aí quanto tem que tomar, como tem que tomar, tudo depende de personalizar sempre a posologia, não dá pra gente ficar generalizando aqui, né? Então, aí sempre vai ter que ter um profissional da saúde acompanhando, né? Um médico, nutricionista vão ter que estar direcionando nesse sentido qual que é a dose, como suplementar, por quanto tempo e o principal, né? Porque muita gente fica deficiente, né? E suplementa durante um tempo e para. E aí os níveis vão cair de novo. O mais importante para todo mundo é sempre achar qual é a sua dose de manutenção. Só para dar um exemplo, assim, dose de manutenção para algumas pessoas pode ser, por exemplo, 1.000 microgramas por dia, como para algumas pessoas pode ser por semana. Então, assim, por isso que assim, não existe um parâmetro ideal. Sempre quem vai nos guiar nesse sentido são os exames e o próprio metabolismo individual de cada pessoa. O metabolismo de vitaminas do complexo B é diferente. Pode ter Exatamente. mesmo. E tem mais uma pergunta aqui. Entender? Gente, vão mandando suas perguntinhas. Algumas que eu já vi por aqui são algumas que eu vou fazer. Mas se vocês tiverem uma nova, de acordo com o que a gente está falando, vocês podem ir mandando. Como substituir a proteína animal? Não tenho vontade de comer carne, nem frango, nem peixe, mas não sei como suplementar a proteína na alimentação. Né? Muito embora hoje, eu acho que está mais do que já divulgada a questão das proteínas vegetais, né? Que a gente encontra nos grãos, principalmente, numa alimentação variada. E esse é um ponto importante. Até assim, Paula, tem uma coisa muito legal que eu acho hoje em dia, a questão da informação da rede social, né? Ela tem um lado positivo e tem um lado negativo, como tudo, né? E aí tem que ir filtrando, e a gente que é profissional da área da saúde para o nosso paciente, a gente também fala, olha, isso aqui é ok, isso aqui não, descarta, isso aqui não tem fundo nenhum, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Mas eu acho que essa propagação do vegetarianismo aí tem o seu lado positivo. Porque eu tenho recebido muitos jovens, adolescentes, assim, a partir de uns 14, 15 anos, que começa já mais tomar suas próprias decisões, querer experimentar coisas diferentes, caminhos diferentes, onde desperta a curiosidade. Eles querendo, né, saber a questão da alimentação vegetariana. Eu acho também que junta muito essa onda de documentários, né? Cada vez mais esses filmes que mexem realmente com a consciência e passam informações. É lógico que a gente sabe que alguns têm um viés para um lado, para o outro e tudo mais. Mas eu acho que assim, né? É um pouquinho de cada coisa, de informação, de filme, de leitura, de amigo, de experiência. E aí isso vai despertando essa curiosidade no pessoal mais jovem. E eu acho muito bacana, porque quando eu recebo no consultório, eu recebo o pai ou a mãe que traz o filho, né, ou a filha, e fala, olha, eu trouxe ela aqui porque ela quer ser vegetariana, tá me deixando doida, tá me deixando maluca, tô com medo. E aí eu acho muito legal por dois motivos, né? Primeiro, porque eu acho que o pai ou uma mãe, o responsável, ele não tem que recriminar logo de cara. Porque como você falou, você começou com 17 anos porque você já tinha essa questão dos animais, de ser super sensível. E se é uma vontade e despertou uma curiosidade, e talvez seja para sempre, faz parte do perfil daquela criança, daquele adolescente, por que não deixar ela tomar suas próprias decisões e ouvir, de repente, a parte espiritual, a parte e eu acho legal quando a mãe e o pai não proíbe logo de cara, não fica naquela coisa, você tá doida, você tá mal, recriminando uma vontade, e leva até a gente que é profissional, que é competente para estar orientando da forma mais segura, ensinando e educando. E aí uma das coisas que eu falo muito no consultório bom, então você vai querer ser vegetariano, então você vai ter que saber ser. Não adianta ser vegetariano, mas eu não como isso. Mas eu não gosto do grão. Mas eu não como verde. Mas eu não gosto da semente. Aí, assim, fica um pouco mais...
complicado. Eu acho que existe uma. A gente deve, obviamente, fala isso para todos os pacientes, né? Você precisa ter uma alimentação mais saudável. Esse é o nosso objetivo no nosso trabalho em conjunto. Mas, assim, o paciente vegetariano, ele sabe que ele tem uma pressão social maior do que uma pessoa não vegetariana. Eu já atendi crianças de 10 anos que decidiram, não quero mais comer nada de origem animal, e a premissa foi que a partir daí eles pudessem melhorar a qualidade de alimentação e encararam isso como algo, sim, eu vou fazer isso para poder continuar sendo vegetariana. Então, são crianças e adolescentes, né, que abraçaram a ideia de comer saudável para poder manter uma alimentação vegetariana com a família, já que a família talvez não fosse tão favorável assim. Então, é uma questão também de que existe uma pressão social de exatamente isso, né? Riscos de deficiências, riscos de alguma coisa faltar. Então, eles já sabem que existe a pressão. E eu acho que é aí que a hora que entra um profissional da saúde, de poder dar esse suporte. Não é questão, eu sempre levei isso para mim, não é questão de ser melhor, de ser nada disso. Você quer ser, é isso que você quer para a sua vida, então senta aqui que a gente vai fazer isso. Então eu sempre fui essa pessoa. Eu nunca fiquei querendo convencer ninguém no consultório, nem falando sobre as minhas próprias experiências, simplesmente mostrando que se esse é o seu caminho, você saiba que você tem essa possibilidade e que se depender das mudanças que a gente está propondo, a sua alimentação vai ser muito boa, muito interessante. Então, aí o jovem começa, tipo, o jovem é ótimo, né? Me sentindo a senhora agora. Aquela pessoa começa a comer super bem, a ter, comer mais vegetais, aprender a cozinhar muitas vezes, a participar mais da decisão da alimentação da família. Então, é muito interessante ver essa movimentação, que é algo que é exato, essas mudanças positivas, que é algo que é perfil da população vegetariana, que é pessoas interessadas em alimentação, né? Então, isso é bem interessante. O profissional da área da saúde tem uma colher de chá aí nesse sentido. Eu fico muito feliz quando, assim, a partir daquela do jovem, da criança que começou, começa a contaminar uma mãe, um pai. Aí quando você vê, por exemplo, eu que não sou vegetariana, mas assim, grande parte da minha alimentação é sem nada animal. Mas aí eu faço uma receita e levo para um almoço de família, de final de semana. O pessoal começa a experimentar e começa a gostar e começa a se interessar. Você vê que é um movimento que você fala, nossa, eu tô plantando uma sementinha aqui, né? Então, assim, cumprir uma missão. E esse eu acho que é, nossa, uma das coisas mais gratificantes para mim no consultório. A partir daquela pessoa, a gente faz uma mudança e a mãe fica curiosa, a mãe experimenta, aí o irmão vê também gosta, e quando você vê a família inteira tá comendo da mesma receita, da mesma refeição, e fala, poxa, sabia que a gente experimentou, não é tão ruim aquilo lá? E aí a pessoa começa a fazer e começa a testar a receita e adaptar para todo mundo essa movimentação, nossa, e aí começa a falar realmente, na hora que eu me sentindo melhor, meu intestino melhorou, minha disposição, meu por aí você começa a falar assim, você tá vendo? Até chegar, né? E sem a gente falar nada, né? Assim, sem a gente avisar nada ou prometer grandes coisas. O mais legal é a pessoa começar a sentir na pele. E eu sempre falo, olha, não importa, não vamos olhar pra balança. Não quero saber, assim, mas o mais é que O vizinho tá fazendo reforma. E aí, o mais legal que eu falo para o paciente, eu falo assim, olha, começa a se perceber, não só no peso, mas começa a reparar assim, como que está seu humor, como que está sua compulsão, como que seu intestino está, como que é a sua ansiedade, sua irritação. Começa a prestar atenção em você, pessoa, né? Nas suas sensações. Você vai ver que o emagrecimento, que muitas vezes é o que mais todo mundo quer, começa a acontecer como consequência, né, Paula? Sim, sim. E é muito interessante, porque assim, é o que a gente vê nos estudos, a gente vê no consultório, né? Tipo, se eu aumentar meu consumo de vegetais, frutas, verduras, legumes e alimentos integrais de forma geral, e aí vai vir principalmente dos grãos, né, da alimentação vegetariana, a gente vai consumir mais micronutrientes, mais compostos bioativos, mais fitoquímicos, e esse perfil de alimentação
com micronutrientes, aí a gente destaca, sei lá, o que o vegetariano tende a consumir com maior quantidade, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, enfim, esses micronutrientes que vão justamente trazer esse bem-estar que a pessoa estava procurando, né? Que seja menos sintomas de dor de cabeça, ou um sintoma mais de disposição de energia, ou melhorar a capacidade antioxidante do organismo. Então, assim, essa contrapartida em muito pouco tempo que a pessoa consegue perceber no dia a dia dela, né? Sempre do meu ponto de vista, conciliando com a vida social dela, conciliando com toda o que é embarcar numa alimentação vegetariana, porque a gente não pode só considerar o que é bom para aquela pessoa do ponto de vista nutricional, mas assim, como que ela vai fazer para o dia a dia dela, como que ela vai comer no trabalho, como que ela vai comer nos finais de semana, nos eventos da família, dar esse suporte, né, emocional, da troca de palavras, assim, como que eu posso te ajudar nesse sentido? Porque a gente sabe que tem uma mudança radical, assim, eu sigo uma alimentação vegana, então muitas vezes a gente se pega. Mas perguntaram se você é vegetariana ou vegana. Ah, eu sou vegana, vegana. Assim, tem situações. Dá pra ouvir eu falando ainda quando tem um barulho ou não? Tô ouvindo. Tá. Então, tem situações que realmente você fica um pouco sem saber sem o que fazer, né? Então você vai se preparando para esses momentos, você vai levando mais na esportiva. Então eu acho que todo mundo que está entrando nesse universo às vezes tem esse tipo de dúvida, né? Como que vai ser esses momentos? Como vão ser esses momentos? Por isso que é um processo, né? Não existe assim, eu tentei um mês e parei. Não existe isso, porque esse tentar é o processo. O próprio vegetarianismo e veganismo é um processo contínuo. Então, a ideia é você continuar trazendo isso para a sua vida. Se uma hora você vai deixar de comer completamente, bacana, isso fez sentido para você, assim como fez sentido para mim, entendeu? Mas às vezes tem pessoas que vão levar de maneiras diferentes. E o mais interessante que a gente possa fazer nesse sentido é não ficar se comparando com os outros, né? Tá? Não levar aquilo que acontece com o outro como regra para minha vida. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? E aí você fez assim, né, uma segunda formação. Ai, essa foi ótima. E aí essa segunda formação, quem não ouviu ela falar no começo, a Paula também fez a formação de psicologia, né? Que na verdade, né, Paula, eu acho que devia ser assim, a primeira formação de qualquer profissional, né? Principalmente da área da saúde. A gente que é nutricionista, acho que a gente tem o quê? Um ano, um semestre de psicologia, uma coisa assim, né? E a gente vê, né, principalmente quem trabalha em consultório, que psicologia é a base. É a base, porque você está lidando com pessoas, com emoções, com sentimentos, com históricos, né? Históricos de vida e comportamento. E você gerar essa transformação na vida das pessoas, da alimentação, se a gente não entender quem é o paciente que está sentado lá na cadeira, né? O que ele está querendo dizer? Né? O que ele sente? O que impede ele de mudar? Será que ele tá com medo? Como que ele vai viver na sociedade? Eu vou sair com meus amigos, mas e aí? Eu sou vegetariano, o que eu vou falar? E se todo mundo me olhar? E se me criticarem? Então, aí vai muito da gente ter aquele feeling, aquela sensibilidade, de falar, olha, tá tudo bem, né? Você vai, você vai. Muitas vezes eu também trabalho de forma super. Falo, olha, onde você frequenta? Tal lugar, peço daqui. Vamos entrar junto aqui, ó. Então dá pra você pedir. Dá para você pedir assim, assado, isso, aquilo. Olha, você vai viajar, então você leva aí. Eu acho que hoje também uma grande coisa que a gente tem que dar mão palmatória também, né, Paula? É a questão da indústria de alimentos lançar cada vez mais opções prontas, suplementos, as proteínas vegetais, que dão assim, são super quebra-galho, né, na alimentação. Por mais que a gente sempre priorize o alimento, que é insubstituível, eu acho que tem coisas que hoje facilitam muito, né? Uhum. Até essa questão da vida social e da praticidade das pessoas estarem continuando a sua alimentação vegetariana para onde quer que for, para onde quer que elas for. Exato. E hoje Eu você vê, acho. você vai em qualquer lugar. Hoje à tarde eu atendi trigêmeos. E aí a gente estava discutindo a questão de pizza, de lanche. Eu falei, gente, você vai em qualquer lugar hoje.
tudo tem uma opção vegetariana, hoje não tem mais desculpa. E agora, se você pensar assim, poxa, será que a indústria, os restaurantes, o comércio, né, toda a economia está investindo, esse tanto que está investindo e crescendo em alimentos veganos e vegetarianos e tudo mais, porque não tem público? Óbvio que não, né? Se tem toda essa oferta é porque está tendo procura, né? Sem dúvida. Eu acho que tem isso, né? De, tipo assim, que eu diria que para pessoas que estejam, sei lá, começando na alimentação, é sempre levar em consideração todos esses pontos, né, que a gente estava falando agora. O que da sua alimentação é essencial, né? O que você mais preza e o que é mais importante. E ao mesmo tempo, quais são os limitadores desse processo como um todo, né? E aí, às vezes, a gente precisa de alguém para ajudar nessa caminhada, né? E eu acho que o nutricionista, ele pode ser essa pessoa de, tipo, dar a luz, dar o caminho, mostrar quais são as possibilidades, ajudar, né, nesse sentido. Mas hoje tem tanta informação, né? A internet virou um centro, né, muito grande de possibilidades, de blogs, de revistas, de pessoas, né, que são vegetarianas e veganas, que dá para entender mais ou menos como faz, como se organiza no dia a dia, como se planeja, como onde comer, quando viaja, o que fazer. Então, assim, eu acho que é isso, é informação acima de tudo, muito conhecimento e muita troca, né? Porque eu acho que de tudo que eu vi no meu caminho, pessoal e de pacientes, essa troca com outras pessoas que acreditam no mesmo, naquilo que você acredita, que também estão a fim de se esforçar por tudo isso, muda toda a história, né? Você sente que você não está sozinho nisso. Então é muito importante se unir com outras pessoas e trocar com outras pessoas nesse sentido, né? Lógico. E aí, um critério básico, né, de classificação. Qual a diferença? Eu recebi aqui vegetarianismo, vegetariano, vegano. Você considera, você considera essa classificação também ovo-lacto, lacto? É verdade? É mentira? É invenção? Uhum. Não, então, a gente tem, então, a alimentação vegetariana, tem essa divisão mais criteriosa didática, que é uma coisa mais ocidental, né? Que é o ovo lacto vegetariano, que ele consome, não consome nenhum tipo de carne, mas mantém ovos, leite e derivados. E a alimentação 100% vegetariana, que seria uma alimentação sem nada de origem animal, né? Então, excluindo aí também os derivados do leite, os ovos, mel, esse tipo de coisa. E o que a gente chama de vegano, na verdade, é uma pessoa que, além da alimentação, também faz outras mudanças na própria vida para reduzir, dentro do possível e do aplicável, o impacto da exploração nos animais. E aí tem uma questão muito de vestimentas, de lugares que você vai frequentar de entretenimento que possam usar animais, do tipo, sei lá, zoológico, esse tipo de coisa. Então você evita né, ou não frequenta esse tipo de lugar. Então, essa é a grande diferença, né? A gente está acostumado a falar alimentação vegana, mas quando a gente está falando de veganismo, a gente está falando de algo muito maior e que também tem uma relação mais de escolhas que transcendem a questão da alimentação. O que a gente tem escutado muito, eu fiz até um post aí, acho que no sábado, sobre alimentação plant-based, né, o Whole Food Plant-Based Diet, que é o termo que a gente tem visto bastante nos estudos e tal, que é justamente o que a gente sempre pregou da alimentação vegetariana saudável, né, uma alimentação mais baseada em alimentos integrais, evitar alimentos refinados e processados, e continua sendo essa alimentação. É essa que traz os benefícios dos estudos que a gente vê. Assim, não adianta ser, né, no caso, uma alimentação vegetariana com muito alimento refinado, isso não vai trazer os benefícios que a gente vê nos estudos e tal. Então, eu acho que essa é a grande diferença didática aí dos tipos de vegetarianismo que a gente vê por aí. Então, Paula, eu também eu já ouvi falar no termo flexitariano e piscitariano. Isso é invenção? Então, são termos que são usados bastante em estudos científicos para diferenciar populações que reduzem o consumo de alimentos de origem animal. Mas, assim,
lembrando sempre que o principal pilar é a questão animal, então, assim, a gente vai dizer que uma pessoa é vegetariana a partir do momento que ela excluiu o consumo de qualquer tipo de carne, seja de animais marinhos, seja de carne vermelha ou carnes brancas. Então, isso é o vegetariano. Mas nos estudos científicos, para a gente diferenciar e ver os impactos, então, se aquela pessoa que fala assim, eu como carne uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou 2 vezes no mês, eles criam um critério, né, único, e aí essa ideia da dieta flexitariana, que é mais ou menos talvez o que você esteja fazendo, né, que é, seja, uma pessoa que praticamente o tempo todo está comendo muito saudável, praticamente não come nada de origem animal, e pontualmente faz isso. Então, é mais uma questão técnica de estudo do que de mesmo de não tem absolutamente nada a ver com o vegetarianismo de fato, com a definição principal, né? Entendi. Tá, e vamos falar das proteínas vegetais? Me fala, quais são Vamos. as melhores fontes para a gente esclarecer as proteínas vegetais para as pessoas aqui? Então, eu acho que assim, o ponto principal da questão das proteínas sempre é um assunto que eu costumo falar nas minhas aulas também, que é essa ideia da gente ver alimento como macronutriente, né? De ficar com essa visão, essa versão de que, eu vou comer antes do treino um carbo. Não, você não comeu um carbo, você comeu uma banana. Eu vou comer uma proteína mais salada. Não, você comeu carne mais salada. Então, a gente precisa parar de chamar alimento de macronutriente. Por quê? Uma banana, que eu estava dando exemplo, é rica em fibras, em probióticos, em vitaminas do complexo B, magnésio, enfim, e também tem carboidrato ali. Quando eu começo a ver tudo que aquele alimento me oferece, eu não consigo. A gente fala que a gente para de praticar um reducionismo, né, da nutrição. Eu começo a ver o alimento como ele realmente é e tudo que ele pode me oferecer. Oi? Forma integral, como ele tem que ser visto. Exatamente. Então, quando a gente começa a ver assim, você começa a analisar todos os alimentos de origem vegetal. Vamos pegar, por exemplo, o principal grupo em questão de porcentagem, né, de fornecimento de proteína de origem vegetal, que é o grupo das leguminosas, que são todos os feijões. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, enfim, Só todos os tipos de feijão, soja, etc. Esse grupo, ele tem uma boa porcentagem de proteínas, ele tem uma boa porcentagem de carboidratos, tem fibras, tem vitaminas do complexo B, tem ferro, tem zinco e por aí vai. Então, assim, quando eu começo a estudar grupos alimentares e deixo de ficar concentrado em macronutrientes, eu começo a enxergar onde estão as proteínas de origem vegetal. Então, os animais, por exemplo, animais herbívoros, elefante, todos esses enormes rinocerontes, eles comem proteína. Da onde? De origem vegetal. Então, a fonte original de proteína é de origem vegetal. tá. Então, assim, a gente assimila isso também, nosso organismo consegue assimilar isso também. A gente vai digerir essas proteínas em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser utilizados pelo nosso corpo para diversas funções, seja a produção de enzimas, seja na produção de cabelo, pele e unha, seja o que for que a gente precisar, e aí entre todas as funções das proteínas. A grande questão que fica era se eu acho que pode ficar se é suficiente. Sim, o que é ser suficiente a ingestão de proteínas? É você consumir a quantidade de calorias que você precisa no dia. Então, assim, pessoas que querem emagrecer e ficam fazendo restrição calórica muito severa, não só não vão alcançar proteínas, como também não vão alcançar outros nutrientes importantes e micronutrientes importantes. Então, primeiro você precisa alcançar a quantidade de calorias que você precisa no dia, e segundo, você precisa ter uma alimentação variada. Ai, nossa, não precisa ser uma alimentação variada, é muito diferente de uma alimentação cara, de uma É, alimentação de alimentos de produtos naturebas. ai, muito caro, é difícil, tem que ela. A gente perde maior tempo elaborando, porque tem que ser 1.000 grãos, 1.000 sementes e mil não sei o que. Não, é tudo muito simples, na verdade, e é o que todos nós deveríamos estar consumindo, independente de fato de ser vegetariano ou não. Então, se eu olhar aqui meu último post, meu almoço de hoje era arroz, feijão, legumes, couve
e tá tudo certo. Eu comi tofu também. Enfim, é isso. Algo extremamente simples, faz parte do nosso hábito alimentar, mas eu acho que falta ainda um pouco de uma questão cultural apenas de começar a olhar a alimentação de forma diferente. Tem a Sofia, só fazendo um comentário aqui das nomenclaturas, é, acho importante as nomenclaturas existirem para que as pessoas se sintam incluídas, se sintam parte. E eu acho que sim também, viu? Na verdade, nos estudos há uma separação justamente para você entender o impacto da diferença entre aquela pessoa, por exemplo, que exclui todos os alimentos de origem animal ou aquela que exclui só uma parte, enfim, por uma questão de estudos científicos. Mas no dia a dia da vida, né, quando a gente está com pessoas, se vem uma pessoa para mim e fala assim, nossa, eu não comi carne hoje no almoço, eu vou achar aquilo fantástico. Eu, particularmente, tenho uma visão, assim, de abraçar todas as pessoas que querem fazer uma mudança em relação a isso e que elas se sintam confortáveis em dizer que momento que elas estão desse processo. Então, eu acho que é mais só uma questão para esclarecer aí também. Não, também acho super válido, né? Igual a gente falar da segunda sem carne. Olha, nossa, passei esse final de semana, nem comi carne vermelha. Eu acho, lógico, tem todos os benefícios para a saúde, mas quem sabe pode ser o comecinho de várias outras questões, várias outras mudanças, né? Eu acho que tudo é válido, né? Qualquer transformação tem um começo e é válida. Uma outra pergunta, Paula, em relação ao ferro, né? Como Tá. as pessoas podem ter a garantia de estar suprindo suas necessidades de ferro a partir do momento que adotam uma alimentação vegetariana, né? O ferro ele é um dos minerais de mais difícil metabolismo, é super complexo mesmo. Eu acho que sempre a gente tem que ter uma avaliação muito criteriosa, né? Uma das principais funções do ferro no nosso organismo é a formação aí do grupo M, que vai formar as nossas hemoglobinas, e aí a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio no nosso organismo, então é uma função essencial. Quando a gente não tem ferro suficiente em relação à hemoglobina, a gente pode ter um tipo de anemia, anemia por deficiência de ferro ou anemia ferropriva. E apesar de ser muito comum, né, assim, ser a principal deficiência nutricional que a gente vê no mundo, ela não é mais comum em pessoas vegetarianas do que veganas. Inclusive, a gente tem até alguns estudos mostrando que grupos vegetarianos consomem mais ferro, mas é o ferro de origem vegetal. E não é porque é um ferro de origem vegetal que a gente não vai conseguir absorver, que não vai conseguir metabolizar aquilo. O que é importante a gente analisar sempre é que o estilo de vida das pessoas hoje em dia tem feito com que a absorção dos nutrientes esteja cada vez mais difícil. Então, assim, se você for olhar como que uma pessoa assimila aquilo que ela realmente consome, hoje tá feio o negócio, né? Seja absorção intestinal, saúde intestinal, todas essas Muitas questões. pessoas têm a questão da desbiose intestinal, né? Onívoros, Exatamente. principalmente. Então, muitas vezes não tem aqueles níveis adequados de vitaminas e minerais. Não é porque não consome, mas é porque não consegue absorver. Exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando algo do ferro não está adequado, a gente tem que descobrir o porquê que aquilo está acontecendo. Ah, mas enquanto isso eu vou ficar deficiente? Não. Aí a gente vai ajustando esses valores, a suplementação é um complemento daquilo que não está, né, adequado. Então, a gente faz esses ajustes, mas de fato a gente consegue atingir essas necessidades de ferro com alimentos de origem vegetal tranquilamente. Mas a gente vai conseguir isso consumindo salgadinho, alimentos refinados, não consumindo grãos integrais, não consumindo vegetais, não consumindo. Não vai conseguir. Provavelmente vai faltar, assim como independente se tiver o consumo da carne ou não. Então, é muito importante a gente analisar que todo o parâmetro de algo que a gente fala assim, sim, é possível, é quando a gente está falando de alimentação vegetariana saudável. Então, parte desse pressuposto. Mas, assim, é muito importante ter um parâmetro, assim, de quais são as questões que podem estar por trás disso, sendo a pessoa vegetariana ou não, e fazer uma análise aí mais criteriosa desses níveis de estoques de ferro, de como que era antigamente, né, antes da pessoa se tornar vegetariana e como que ficou, ver se tem alguma influência ou não, e por aí vai. Exatamente.
Paula, uma outra pergunta que eu recebi aqui, não foi de uma, foram de várias pessoas. Se vegetarianismo e emagrecimento é possível? Ah, porque Então, é, carbo e os grãos têm carbo. Eu vejo isso assim, até em quem não quer ser vegetariano, quando a gente está fazendo o plano alimentar, que a gente coloca lá arroz, feijão. Mas eu posso arroz e feijão? Não acredito que eu posso comer arroz e feijão. Ai, eu achei que não. E as pessoas é, surpreende e acha que assim, a gente está dando um prêmio, né? Deixando a pessoa comer arroz e feijão e querendo emagrecer. E aí fica assim, então, a alimentação vegetariana basicamente tem a questão dos grãos, que tem a sua porção proteica, mas também tem um pouquinho de carbo, né? Se a gente for falar assim, vai, um alimento puramente proteico, a gente falaria do tofu, vai, questão da soja, ou as proteínas vegetais mesmo, questão do suplemento em pó. Mas vegetarianismo e emagrecimento super podem caminhar juntos, né? ah, com certeza. Eu falo que eu acho que eu nem sei fazer isso sem ser vegetariana, porque eu falei assim, toda a minha experiência clínica é em cima de pessoas vegetarianas. Então, por exemplo, todos os atletas que eu atendi até hoje são veganos. Então, assim, eu não consigo nem. Pergunta sobre também a questão do esporte. É. Então, assim, óbvio que é possível. Eu acho que a gente, de novo, a gente tem que pensar que os ajustes da alimentação vegetariana e onívora são diferentes. A gente não pode vir com o mesmo pensamento, seja você profissional da área da saúde, sei lá, vai montar um plano alimentar. Você não pode vir com esse pensamento de macronutrientes, como eu falei, você tem que começar em grupos começar a pensar em grupos alimentares e pensar que uma alimentação mais baixa em gordura e principalmente isenta de gordura animal vai ter um perfil muito mais positivo para um consumo maior de carboidratos de forma geral. Então, hoje a gente tem estudos, né, bastante consistentes. O Neil Barnard, que é lá dos Estados Unidos, que faz muito estudo com diabetes do tipo 2, né, e vegetarianismo, a porcentagem de consumo de carboidratos nos grupos de intervenção, ele beira 70%. Olha Então, só. isso é impensável, né, para quem cuida de pessoas assim, acha que é impossível. Mas é por isso, é justamente o perfil de uma alimentação sem alimentos de origem animal, 100% vegana, Uhum. com um percentual de carboidratos muito maior e o nosso corpo consegue dar conta disso. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, o que é muito interessante disso é que o volume da alimentação é super favorável para pessoas que lutam há muito tempo contra porções pequenas de É, alimentação. Então, aquela pessoa que quer emagrecer e tem que ficar comendo pouquinho, porções pequenas, porque os alimentos de origem animal são muito ricos em gorduras, né? Muito mais calóricos. Então, quando ela vai para um prato vegetariano, ela fala assim: nossa, eu posso comer tudo isso? Porque os nossos pratos, assim, são 500, 700 gramas de comida. E às é. vezes um prato de 500, 700 gramas tem 350 calorias. Então, ou seja, é duas barrinhas de cereal. Vai no céu, passa até vergonha, fala, meu Deus, como você come? Eu falo, gente, preciso de volume. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem isso, né? Esse fator é muito interessante para o emagrecimento. É um fator que a gente praticamente não fala de restrição, a gente só fala, olha, queremos que você consuma mais esses alimentos, você não precisa ficar contando carboidratos nem calorias, e dá super certo, né? Porque o nosso corpo, quando come alimentos saudáveis, ele tem uma noção de saciedade muito Então, maior. é o que eu falei até no começo, a gente tem que se importar muito mais com a qualidade do que com a quantidade, né? Quando você começa a dar combustível bom para o seu corpo, nutriente bom, nutriente que ele vai usar, que ele está deficiente, que vai melhorar a energia, a disposição e tudo mais, que vai equilibrar ele nutricionalmente, vai responder de uma forma muito mais satisfatória do que você ficar baseando sua alimentação só em carboproteína, carboproteína, carboproteína e zero nutriente, né? Exato, exato. E aí, assim, quando a gente precisa fazer a utilização de algum recurso, por exemplo, realmente, eu tenho uma paciente que ela tem uma resposta muito melhor, alguns pacientes, né, com uma resposta muito melhor de uma alimentação vegetariana com um percentual de carboidrato menor. Aí, sei lá, se quer fazer alguma coisa por volta de 40, 45%, é super possível. Você vai aumentar a quantidade de gordura das oleaginosas, das sementes, vai trabalhar mais com as fibras nessa sensação de saciedade e vai conseguir trabalhar com alguns alimentos específicos do tipo o tofu, que ele vai ter um percentual de carboidrato muito menor,
as proteínas vegetais que podem utilizar também. Então, assim, você vai fazendo esse equilíbrio dependendo da realidade do dia a dia de cada pessoa. A Roseli está perguntando da B12, acho, a gente já falou da B12, então depois dá para assistir de novo o comecinho da palestra, da live que tem. A com a Paula é uma aula. Oxe. E mesmo quando a gente fala de emagrecimento, ó, vou fazer essa última, essa e mais uma perguntinha, porque a gente tem 6 minutos, Paula. Nossa, já passou. Sou a rainha de não salvar lives. É assim, pensando em gestante, esporte, criança, adolescente, lactente, idoso, não tem restrição nenhuma à alimentação vegetariana, né? Então, isso quem diz, inclusive desde a década de 90, que é uma pauta para a gente que trabalha com essa área, é a Associação Americana de Nutrição e Dietética, antiga ADA, né? Ela coloca pareceres a cada 3, 4 anos sobre alimentação vegetariana, e desde então, esses pareceres são favoráveis à adoção de uma alimentação vegetariana em qualquer ciclo da vida, desde que essa alimentação seja nutricionalmente adequada, enfim, como toda alimentação deve ser. Então, pela minha experiência clínica, como eu pude acompanhar pessoas em todos esses momentos, nesses últimos 10 anos, seja principalmente gestantes, que acho que tem esse grande medo, né? É possível, não é? Dá certo ou não dá? Crianças, adolescentes, atletas. Sim, é super possível. E eu acho que a primeira premissa é a outra pessoa do outro lado tá afim, querer aprender, querer comer melhor. E salvo as questões específicas que às vezes a gente tem que fazer ajustes, costuma ter ótimos resultados também. Então, uma coisa é eu trazer um pouco da minha experiência clínica, de que sim, é possível, mas também a gente tem essa pauta mais de pareceres, nos dizendo que ela é realmente aplicável para qualquer ciclo da vida. Existem alguns consensos, a Sociedade Italiana e Alemã de Pediatria, assim como algumas outras no mundo, são meio, assim, resistentes à alimentação vegetariana na infância, mas a gente tem alguns estudos também que nos tranquilizam do outro lado. Então, eu acho que é mais por uma questão de talvez prestem atenção nisso, né? Já que vem crescendo e vem crescendo também em populações jovens e tal. Só que a gente tem aí um país milenar, a Índia é um exemplo de uma população aí de 60% de vegetarianos que vem há milênios sendo vegetariana, que a gente tem bastante estudo também. E sem grandes recursos, né? E dá certo. Então, eu acho que esse ponto ele é bastante tranquilo em relação à adoção da alimentação vegetariana em outros ciclos da vida, tranquilamente. Eu também, no meu consultório, qualquer idade, qualquer modalidade, qualquer ciclo da vida, assim, qualquer fase que a pessoa tá, dá pra gente encarar, né? E isso faz a gente estudar cada vez mais. E cada vez que a gente estuda hoje, como eu falei, a ciência avança tanto, a gente tem mais certeza de que a gente está no caminho certo, tanto para esporte, gestante, criança. Acontece também muito ao contrário, né? Às vezes, eu tenho pacientes que os pais não são e a criança nasce por si só, né, Paula? Nossa, eu acho isso tão lindo. É muito bonitinho, Eu acho né? que a criança não vai. E a mãe e o pai, mas se eu boto a carne escondida, ele não percebe. Deixa ele. Interferir. Já veio pronto. Já veio perfeito, olha lá. É muito comum mesmo. Aqui a Nutri perguntou também essa questão de quando você quer fazer um cardápio low carb, tem muito assim, por que que eu quero fazer um cardápio low carb vegetariano? Eu sempre tento perguntar isso primeiro, para a gente entender por que dessa... Minutinhos. Oi? 2 minutinhos nós Ai, temos. meu Deus. Exato, o porquê disso. Depois, se eu respondi, eu realmente quero isso, é uma questão de muito teste com o cardápio, com o cálculo, até chegar nesses valores um pouco mais adequados e talvez com esse bom perfil de aminoácidos que ela falou. Mas eu sempre me questiono, né, do porquê que a gente iria querer adotar esse perfil, sendo que a alimentação vegetariana, com os próprios alimentos, a porcentagem, né, de carboidrato dos alimentos de origem vegetal
ela já é perfeita por natureza. Então, assim, eu tendo a respeitar muito isso da alimentação. Acho que, Paula, acho que da próxima vez que eu fizer um tema vegetariano, a gente vai ter que focar ou criança, emagrecimento, ou gestante, ou É? esporte. Só tem um minutinho só para me despedir de você e eu não usei o que eu queria. Mas é muita coisa mesmo. Por isso que lá a gente faz cada dia um tema, porque é muita pergunta, é muito amplo. Isso para as pessoas começarem a entender, mas olha, eu quero super te agradecer. Você é uma inspiração, sou sua fã, aprendo muito com você. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Super te agradeço. Eu que agradeço, sabe que eu admiro o seu trabalho, da sua mãe também. Vocês são muito queridas. E a gente, quem sabe, faz outras vezes, e depois que tudo isso melhorar também, a gente consegue estar mais, né, presente. Agradeço a presença de todo mundo, as perguntas, enfim, quem quiser depois mandar uma mensagem, a gente conversa. Obrigada, Ju. Boa semana para você, obrigada. Fica com Deus. Boa noite, viu? Obrigada, gente. Um beijo para todos. Tchau. Tchau.